Tudo bem? Eu espero que sim. Eu estou bem. E pessoal, hoje eu vou contar uma história de um judeu, um garoto judeu. E no final desse vídeo, eu quero que você me fale, me digam aqui nos comentários se a compreensão de vocês sobre esse tema ficou melhor ou pior. Beleza? Segue. Imagina ser de classe baixa, estudar em escola pública, onde tem uma má condição estrutural, uma má qualidade de ensino e ainda passar fome, galera. Vamos ver? Essa era a história de Gago. Gago era um garoto judeu que vivia na Nova Odisseia, uma cidade do interior de São Paulo. E ele veio de uma família muito pobre, uma família judaica, que veio lá da Polônia no século XIX. Veio refugiado das grandes guerras que aconteceram no século XIX, em toda a Europa, inclusive. E vieram aqui atrás de oportunidade. Chegaram aqui e se estabeleceram na Nova Odisseia. Pois bem, mas a história aqui é de Gago. O que acontece com esse garoto? Ele estudava numa escola pública, com todas as condições que eu acabei de citar, condições ruins. E não que o nome dele era Gago, mas ele era muito gago. Mas muito gago mesmo. E isso frustrava muito ele. Frustrava de uma forma que o constrangia e se tornava objeto de bullying em toda a escola, galera. Então imagina o constrangimento desse garoto, como era o convívio dele diariamente, e as suas relações eram horríveis. E o que acontece quanto a gente ou a maioria da população vive uma vida dessa forma, uma vida não muito atrativa, né? Ele largou os estudos, parou de estudar do nada, assim, com crises de ansiedade, um pouco de depressão, e assim, a sua mãe, não entendendo, não conseguia fazer nada, seguiu a vida. E anos se passaram, e ele já completar 20 anos de idade, ele decide arrumar um emprego com 20 anos de idade. E tenta currículo daqui, tenta currículo da lá, e tenta trabalho dali, tenta trabalho da lá, e ele não consegue nada, pessoal. Absolutamente nada. E por quê? Porque ele não tem a exigência mínima, que seria uma educação fundamental, porque ele interrompeu a sua educação por motivos, digamos, pessoais, né? Então o Gago recebe uma chamada pública. Pum, chega uma carta na sua casa, pum, pum, ele lê, e o poder público tá falando que ele tem direito de voltar a estudar e completar toda a sua educação básica, desde onde ele parou. Informando que aquilo era um dever que ele tinha de se formar e finalizar toda a sua educação. E ele, sabendo que as empresas estavam exigindo aquilo, ele aproveitou aquela oportunidade e voltou para a escola no ensino fundamental, que era aonde ele tinha parado. Aí ele voltou a estudar, mas chegando lá na escola, ele viu que não poderia voltar no mesmo horário, que seria de manhã. Então a instituição falou, porra, mano, mas a gente tem vaga de noite, no período noturno. Inclusive, isso é garantido por lei. Aí ele falou, porra, sério? E eles falaram, porra, mas é claro. Ele falou, então vai ter, o Gago falou, então vai ter como eu conciliar o meu trabalho com os meus estudos? E a instituição, óbvio! Então o Gago ficou muito feliz. E ele tinha acabado de arrumar um emprego na doceria, né? Então ele estava muito contente porque estava ajudando sua família, que ainda passava muitas dificuldades, pelo fato dele não ter nem pai. Então ele voltou a estudar no período noturno, mesmo com suas limitações. Ele viu que tinha material adequado na sua instituição, porém não tinha fonoaudiólogo, eu acredito que seja isso. Aquele profissional que trata da maneira como você pronuncia as palavras. Então o poder público foi atrás, quer dizer, a instituição foi atrás do poder público e fez o pedido para que um profissional fosse para a instituição ajudar o Gago a destravar sua gaguice. E assim foi feito, pessoal. Chegou esse profissional na instituição e ali ajudou o Gago a melhorar o seu dialeto, o seu vocabulário, aos seus problemas orais, e tudo com relação a isso. E ele foi se desenvolvendo. Mas o que acontece? Ele estava muito pesado, ele ia arcar com alguns custos escolares, o almoço, o material, os livros didáticos, inclusive o transporte. E não estava conseguindo ajudar a mãe dele, os pais dele. Então ele pensou novamente em desistir da instituição, que aquilo não era para ele, que aquilo não era o mundo dele, que Deus não queria que ele estudasse. Então ele largou os estudos. Ele largou os estudos novamente. Por não aguentar toda essa pressão, por não ter mais de onde tirar o dinheiro para se manter, por ver sua família com fome. Ele tinha um irmão mais novo, que tinha mais ou menos uns 3 anos. Então a escola chegou, chamou os pais dele, fez uma reunião e falou, você tem direito de estudar em uma instituição muito mais próxima da sua casa.
de até 3 quilômetros. Isso é direito seu e a gente vai atrás desse direito. Então, a instituição assim o fez. Foi no poder público, transferiu o garoto de instituição para uma instituição muito mais próxima da casa dele. E o que fez ele economizar o dinheiro do transporte e não se frustrar tanto. Mas chegando lá, estudando à noite ainda nessa instituição no período noturno e trabalhando lá na barraquinha de doce do seu Zé, ele ainda viu que ainda ficava um pouco pesado, porque ele não tinha alimentação, ele tinha que bancar a sua alimentação e os seus materiais de estudo. Então ele ficou sabendo no mês seguinte que o poder público ia bancar por aqueles materiais e alimentação, porque era direito do estudante e o dever do Estado assegurar essas condições básicas para manter o Gago na instituição. E assim o fez. A instituição foi e forneceu todas essas condições para que Gago continuasse na instituição. Inclusive, seus colegas também, todos eles tinham direito a todas essas mordomias. E o que ele fez com que ele continuasse seus estudos de forma muito mais efetiva, de forma muito mais facilitada. Quer dizer, a instituição estava seguindo os padrões mínimos de qualidade de ensino, que seria alimentação, seria suporte, seria materiais didáticos, materiais pedagógicos, outros tipos de materiais que fazem parte da estrutura escolar. Tudo isso seria o dever da instituição. Porém, se aproximou de um mês muito frio e Gago, já que era um cara tão franzino, ele acabou por pegando uma doença pulmonar e teve que se afastar, infelizmente, do trabalho e da escola. Ficou internado e não pôde estudar nessa época. Porém, a instituição ainda, muito astuta, foi no poder público e asseguraram o atendimento educacional do Gago durante esse período de internação. Como? Com uma nova modalidade de ensino. Então ele estava tendo ensino em EAD, em videoaulas, em via remota. E então ele ficou muito contente, ele não sabia como se explicar, porque independente das condições que estava acontecendo na vida dele, mesmo assim, ele estava conseguindo acompanhar, estudar, treinar a sua pronúncia, as suas dificuldades que ele tinha com a escrita, com a fala, e em todas as suas amplitudes dos que o ser humano pode atingir. Então para ele aquilo estava sendo um máximo, né? Então para ele saiu de lá tão realizado, depois que ele completou os seus estudos, ele começou a se dedicar, a se debruçar nessa área educacional, entrou na universidade, se formou. Quer dizer, ele foi muito grato a tudo isso que o poder público, que a instituição, que a escola, que o ensino, que a educação lhe proporcionado. Então, o que acontece? Em mais um dia, como qualquer outro, ele voltando do seu trabalho, inclusive ele já era um professor, ele viu um garoto fora da instituição escolar, sem estudo. Ele chegou e conversou com aquele garoto e perguntou o que estava acontecendo. E aí, brother, o que está acontecendo aí que você está na rua? E o garoto respondeu: ô meu, eu sei lá, não estudo, é isso. Minha família é pobre, não tem condição e eu não gosto da escola. A escola é chata pra caralho. Ele respondeu novamente: mas meu, seu merda, a escola que me salvou, brother. Você tem que se dedicar, velho. Isso vai libertar sua vida. Isso libertou a minha. Quer dizer, ele como professor, mas ele poderia ser qualquer um cidadão de alguma associação ou qualquer pessoa que for, e acionou o poder público para avisar que aquele garoto estava sendo negligenciado de estudar. Então o poder público fez: peraí. Sério? Mas ferrou, a gente tem que fazer alguma coisa porque é a nossa obrigação. Quer dizer, todas as esferas administrativas, todos os tipos de poderes públicos têm a obrigação de garantir a educação básica para todos. Então temos que fazer alguma coisa. E foram, e colocaram o garoto na instituição. E lá asseguraram toda a qualidade, todo o atendimento educacional que essa criança precisa para estudar. E assim foi dito, e assim foi feito. E o Gago começou a acompanhar o desenvolvimento desse garoto e notou que os pais do garoto também negligenciavam a sua própria educação. Chegou nos pais e falou: vocês têm o direito de zelar, junto com o poder público e toda a sociedade, a educação dos nossos jovens. Então, a partir de hoje, vocês têm a obrigação de participar das reuniões, de colaborar com a instituição, de ajudar o garoto nas atividades de casa e muito mais. Eles têm que estarem disponível. Ele fez uma ameaça, com um olhar semicerrado. E os pais se assustaram e falaram: sim, senhor, com certeza, com certeza. E sabe por que eu digo isso? Porque o poder público tem o dever de assegurar a obrigatoriedade da educação com todos, independente da religião, independente da classe social, independente da etnia, da cultura e etc. É dever do poder público assegurar a educação de qualidade com os padrões, seguindo os padrões mínimos. Infelizmente, eles obrigam
Quer dizer, eles asseguram a obrigatoriedade e não a máxima qualidade ou uma boa qualidade da instituição escolar, mas sim a qualidade mínima, né? O que eu acho um pouco desprezível, né? Uma falta de atenção com a nossa instituição, que é tão importante no Brasil. E uma coisa que é importante salientar é porque o Gago, ele era judeu, ele todas as sextas-feiras ele saía mais cedo da instituição escolar para cumprir todos os mandamentos da Torá, né, que tem que se resguardar, não pode trabalhar depois do pôr do sol de sexta até até o pôr do sol de sábado, é algo do gênero, né? E o que acontece? Então ele faltava, ele perdia todas as sextas-feiras, mas ele não perdia, porque a instituição ela tinha a obrigação de, junto com os pais, os responsáveis, garantir que aquelas sextas-feiras, aquelas aulas perdidas, não deveriam ser perdidas, e sim repostas. Quer dizer, a instituição elaborava novos dias, novas datas, com novos períodos, para que o Gago realizasse essas atividades que foram perdidas, e as provas também ele tinha direito de refazer, e não perder nem a questão da nota e nem da frequência escolar. E isso ajudou bastante. E é isso, pessoal, essa é a história do Gago. E por que eu tô falando sobre essa história? Na verdade, essa é uma história fictícia, eu que inventei, mas ela é uma das cláusulas da LDBEM, a base, Leis de Diretrizes de Bases da Educação Escolar, que garante que, segundo o título 3, todos têm direito à educação e do dever de educar. Então fica aí, muito rápido, muito simples, muito didático, para você memorizar esse trecho da LDBEM, ao invés aqueles outros vídeos muito formais, falando de cláusula por cláusula, que fica um negócio muito maçante. Dessa forma, com muita contextualização, a gente consegue compreender, a gente consegue memorizar de uma forma muito mais simples. E essa aqui foi um dos primeiros capítulos, depois terá muito mais. Todos pela educação, muito obrigado, gente. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E eu quero saber se você achou muito tranquilo com esse tipo de formato, ou falando de cláusula por cláusula e comentando as cláusulas. Eu acredito que nesse formato tenha sido muito vantajoso, inclusive. Quero resposta de vocês nos comentários. Um grande abraço, falou!